Bem-vindo a mais um vídeo do canal, Efraim Júnior aqui. E se você está aqui já faz um tempo, me acompanha no Instagram, no TikTok e até aqui mesmo no YouTube, você percebeu que eu não tenho mais postado vídeos. E na verdade essa foi uma decisão minha de parar de consumir conteúdos, principalmente nas redes sociais. Então eu desinstalei esses aplicativos, o TikTok e o Instagram, eu excluí eles do meu celular. Na verdade eu não excluí a minha conta, eu só removi os aplicativos do meu celular para eu evitar de ficar abrindo eles e ficar acompanhando, rolando o dedo ali na tela, acompanhando a vida dos amigos, dos conhecidos ou das pessoas só que eu sigo mesmo. Então eu fiz isso por decisão minha, por decisão própria. Eu estava passando mais ou menos entre 1 hora e 1 hora e meia por dia nessas redes sociais. E eu até considero que isso não é tanto tempo, né? Consumindo ali as redes diariamente. Mas eu comecei a notar algumas mudanças em mim com o passar do tempo. Eu comecei a fazer um exercício de olhar para trás e ver o meu comportamento e os reflexos desse comportamento, as consequências que estava me trazendo ficar consumindo tanto conteúdo assim, tanta informação nas redes sociais. E essas consequências não são boas. Eu comecei a me sentir indisposto, comecei a me sentir mais cansado, começou a atrapalhar mais o meu sono. Era muita informação na minha cabeça, um volume muito grande de informações, porque lá no Instagram, por exemplo, a gente acompanha a vida dos outros, né, dos nossos amigos, dos nossos contatos, e essas informações ocupam um espaço na sua cabeça, né? Então estavam ocupando espaço na minha cabeça. E eu levei um tempo para começar a entender que esse espaço tem que ser ocupado por outras coisas, por coisas mais úteis, por coisas de maior proveito para a minha vida. Então, todas essas informações que estavam chegando para mim, tanto acompanhando o feed, os stories, o cotidiano das pessoas que a gente conhece, de quem a gente segue, eu comecei a notar que isso gerou um acúmulo em mim, sabe? Estava me sentindo mais cansado ao fim do dia, estava tendo prejuízos com o sono, com o meu descanso, no momento presente, na minha vida particular, na minha vida offline, que eu não estava na rede, mostrando ali e tal, na minha vida comum mesmo, no meu cotidiano, que é simples. Como você que deve estar me assistindo aqui, acordamos cedo, vamos para o trabalho, chego do trabalho e vou para a academia, depois volto, tenho que fazer as minhas coisas, atividades em casa, lavar roupa, cozinhar, passar no mercado, aquele cotidiano comum, né, acho que da maioria da gente, né? Até nessas tarefas domésticas e simples do nosso cotidiano, eu estava vendo que eu não estava mais me sentindo presente naqueles momentos, justamente porque a minha cabeça, a minha mente, estava cheio de informações que vinham das redes sociais. Então aqui está um testemunho de alguém que está abdicando das redes sociais. E eu estou me sentindo muito bem com isso. Não estou notando falta de acompanhar o que está acontecendo com os artistas, com as pessoas que eu estava seguindo, com os amigos até e até amigos próximos. Se eu quero saber alguma coisa deles, então eu mando uma mensagem, ou eu ligo, ou eu faço uma chamada de voz, mando um áudio para a pessoa, né? Se eu não consigo encontrar a pessoa pessoalmente, eu tento conversar por WhatsApp, saber como a pessoa está e tudo mais. Em vez de ficar no Instagram acompanhando a vida daquela pessoa e tendo uma falsa sensação de que eu estou próximo a ela, porque na verdade eu não estou. Então esse exercício que eu fiz de tirar as redes sociais da minha vida tem me dado frutos. Se você está pensando em fazer isso ou já pensou em fazer isso, começa diminuindo o consumo das redes. Se você conseguir já excluir os aplicativos aí do seu celular, parar de consumir, se você já conseguir isso, muito bom. Mas se não, se você não consegue ainda, vai diminuindo o consumo delas. Como que você começa? Começa parando de seguir aqueles perfis que não agregam em nada. Tem muito perfil que a gente segue que a gente acredita que a gente pode gostar de alguma coisa ou que a gente salve algum conteúdo daquela pessoa ou alguma coisa engraçada. Eu consumia muito conteúdo assim de treino, de pessoas do ramo fitness, né, para eu salvar algum tipo de treino para eu fazer depois, ou porque tinha alguma ideia legal de exercício, de local de treino e tudo. Então eu seguia, acompanhava perfis assim. E sendo bem sincero para você, eu fiz muito pouco das coisas que eu salvei, sabe? Desde uma receita fitness que eu salvei para fazer depois, até um treino, algo assim. Então tem pouco proveito. Isso para mim.
Não sei se para você funciona, mas eu digo que para mim teve pouco proveito. Eu abri o Instagram e era uma pura poluição. Muita informação, informação inútil, ou pode ser até que seja útil para alguém, mas para mim era irrelevante. Então começa a perceber isso, faz esse exercício, olha para suas redes sociais e veja se você realmente precisa seguir quem você segue. Começa parando de seguir perfis de artistas, de político, é só uma sugestão. Começa fazendo isso com perfis que não agregam em nada. Eles dão uma falsa sensação de informação. Foi assim que eu comecei a pensar, comecei a olhar para mim. É assim que eu penso hoje. Se você acha que isso pode funcionar para você, comece a fazer. Eu só posso recomendar isso para você. Realmente isso está fazendo diferença na minha vida. Eu estou colhendo bons frutos, abdicar das redes sociais. Então, se você já estava pensando em fazer isso, por que não agora, não é? Então vamos aproveitar agora esse dia bonito. Não sei se você sabe, eu falo de Curitiba, então aqui tá difícil fazer um dia bonito. Ultimamente sempre chove, frio e tudo mais. Quem já veio para Curitiba sabe como que é o clima aqui. E hoje tem um sol bonito. Eu vou para academia para fazer um treino de perna. Mais um treino concluído e para mim os treinos agora estão sendo bem desafiadores. Eu estou fazendo um treino com um personal mesmo, então tem algumas técnicas durante o meu treino que eu nunca fiz, então eu estou conhecendo agora. Para ir colocando mais carga, alguns exercícios para falhar entre 6 a 8 movimentos, rest and pause, são algumas técnicas que eu nunca tinha feito e estou fazendo agora. Então voltando sobre o assunto de Instagram, TikTok, redes sociais, eu estava treinando hoje e vi algumas pessoas nas redes sociais ali, né, navegando na rede social enquanto descansam, enquanto estão no intervalo entre uma série e outra dos seus exercícios, né? E estavam rolando tela, né, assistindo vídeos, e estavam ocupando o seu tempo de descanso para mexer nas redes sociais. As pessoas quase não têm noção de como isso atrapalha, isso pode atrapalhar. Porque ali na academia, enquanto você faz os exercícios, você tem que estar focado, você tem que estar 100% ali, né, para fazer na técnica, para você se superar, para você fazer o movimento correto, para você não se machucar. Então exige uma concentração muito grande, né? Só que não só na academia, né? Isso num contexto geral, para tudo que a gente vai fazer. Se a gente fica o tempo todo tendo esses intervalos, saindo da concentração no nosso trabalho ou numa conversa a dois, né? Ou você fazendo qualquer outra atividade, assistindo um filme que seja um momento de lazer e você fica dando intervalos, né? Você assiste o filme e vai para a rede social daqui a pouco. Daí você volta para o filme, passa uns 10 minutos, 15 minutos, você volta para a rede social para conferir o que está acontecendo. E isso você faz até ao mesmo tempo, né? Enquanto está passando o filme ali, você olha a rede social porque alguém te mandou mensagem, alguém curtiu uma foto sua, ou simplesmente para rolar a tela, porque você quer mais dinâmica. O filme você julga como às vezes muito parado, muito monótono. Você volta para a rede social porque ele tem uma dinâmica, porque ele te dá a dopamina mais rápido, né? Eu fiz essa reflexão agora ali enquanto eu treinava. Vi muitas pessoas usando as redes, né, o WhatsApp, seja o que for, e acabam se desconcentrando, né? Com certeza isso tem efeitos negativos, tanto mental quanto ali na atividade física. Tira ela daquele momento presente. Ela pode estar tentando focar, pode estar tentando fazer o exercício da melhor forma, mas se ela faz alguns intervalos rápidos só para consumir um conteúdo que nem é relevante,
Isso tira o foco dela, né? Tem perdas aí. Perde de fazer um treino bem feito, de aproveitar o treino de verdade, de estar 100% ali focado e ter os ganhos, né? De um treino bem feito. E eu tô te contando isso aqui porque eu também fazia isso. Eu fazia isso também nos intervalos ou até num momento qualquer do meu dia que eu tô tentando focar em alguma tarefa e eu me perdia. Fazia alguns intervalos ali para consumir as redes, simplesmente ver o que está acontecendo, me enganando, achando que eu estava me informando sobre as coisas e tudo mais. E na verdade só estava me tirando o foco, só estava me tirando do momento presente. Chegou a hora do jantar, estou aqui agora preparando a parte do carboidrato. Gosto muito de fazer batata assada, assada na air fryer. Eu justamente comprei uma air fryer para fazer batata assada. Tem várias outras receitas que dá para fazer, mas gosto muito de fazer batata assada nela. Até porque poupa um tempo de ficar ali mexendo o arroz ou o macarrão, né, quando ele vai no fogo, então você tem que ficar ali cuidando e mexendo. A batata assada na air fryer não precisa disso, né? Na verdade você corta ela como você quiser, né? Eu corto sempre rústica porque você faz poucos cortes na batata e joga um azeite de oliva, um sal, às vezes uma páprica defumada para dar um gostinho melhor e coloco na air fryer para assar por uns 20 minutos, 25 no máximo. Você só tem que de vez em quando olhar ali, virar ela um pouco, mexer, né, enquanto ela está assando, mas facilita bastante. Então eu até enquanto estou fazendo outras coisas, ou até tomando banho, eu deixo a assadeira aqui funcionando, já assando as batatas para ficar pronta a hora que eu sair do banho. Te agiliza com o tempo e também com esse processo de cozinhar e tal, além de ficar muito gostoso, né? Aqui, ó, peguei 4 batatas, vai dar em torno de umas 150 gramas aí. Vou cortar elas rústica e vou colocar para assar. Então, meu base, sobre aquele papo das redes sociais, é uma sugestão só que eu deixo para você, de você talvez excluir as redes sociais aí do teu celular, de você diminuir os acessos, para parar com esse volume de informação, sabe? A gente que coloca isso como relevante pra gente, né? Como acompanhar o nosso ídolo, acompanhar os nossos amigos, a rotina dos nossos amigos ou de outras pessoas que a gente quer acompanhar. Tudo isso, na verdade, não é relevante pra gente. Isso tira o teu foco do momento presente. Qual que é o problema disso, né? Tudo isso vai te causar ansiedade, acaba te causando, né? Um dos transtornos é o da ansiedade. E é o que eu estava sentindo comigo. Então eu comecei a notar que eu estava me sentindo ansioso para várias coisas. Sabe aquele medo antecipado de alguma coisa que vai me acontecer num outro dia ou num momento futuro? Muita incerteza sobre o meu futuro. E na verdade é assim mesmo, né? A gente não sabe o que vai nos acontecer. A gente planeja a nossa vida, né? Faz alguns planos, alguns projetos, temos alguns sonhos que nós temos que ter, temos que planejar, mas eu estava sentindo uma ansiedade que estava me prejudicando, estava me trazendo medo, estava me trazendo uma expectativa de algo que poderia não dar certo. E é assim mesmo, né? Tem projetos nossos, sonhos até, que demoram a acontecer, que levam tempo. Essa ansiedade me fazia ficar me comparando com os outros. Enquanto eu acompanhava outros perfis no Instagram e no TikTok, eu olhava a vida dessas pessoas e pensava comigo, putz, essa pessoa já tem isso, essa pessoa já está em tal patamar na vida dela, essa pessoa já fez tal coisa, já realizou tal feito, né? Sempre uma visão de sucesso, de ter chegado no auge. E isso é bom, né? Que aconteça isso com as pessoas, né? A gente deseja o bem. Quando eu me deparo com esse tipo de informação, a gente acaba se comparando. Porque você se coloca no lugar e fala, caramba, se essa pessoa tem a mesma idade que eu e já tem um carro mais novo que o meu, ela já tem a casa dela, que é melhor do que a minha, ou ela já tem até uma família muito bem estruturada, faz viagens, ou tem uma posição social, uma posição de carreira, um nível social que eu ainda não tenho, que eu almejo, mas eu ainda não alcancei. Então tudo isso vai me causando ansiedade, porque eu vou me anulando, porque eu me diminuo, eu vejo que o outro conseguiu e se eu não conseguir, então eu sou menor, eu sou inferior, eu sou incapaz, eu não vou conseguir atingir tal feito. Então tudo isso no teu cotidiano,
nas tuas noites, coloca a cabeça no travesseiro para descansar, esses pensamentos vêm à tona, até que de uma forma meio descontrolada isso vem à sua cabeça. E você, consequentemente, não consegue ter uma noite bem dormida, um sono de qualidade. Então vai afetando o teu sono, o teu humor, te dando estresse. Fica com baixo desempenho em várias questões da sua vida, né? Então é essa reflexão que eu queria trazer para você. É algo que aconteceu comigo, que talvez ainda acontece num menor tamanho, mas porque eu estou combatendo isso, porque eu estou me enxergando, eu estou tentando me conhecer cada vez mais, saber o que se passa comigo, saber o que se passa na minha mente e o que eu posso fazer para combater isso, para não ficar caindo em ansiedade, em pensamentos negativos, porque a vida é assim, né? Cheio de desafios, as coisas levam tempo para acontecer, as coisas verdadeiramente boas levam tempo para acontecer. Nada acontece rápido, nada de bom realmente acontece muito veloz. Precisa de tempo de dedicação, de esforço da tua alma, do teu amor ali, né, da tua concentração. Essa ansiedade que eu estava sentindo estava me tirando foco, concentração. Então faça essa reflexão. Você não precisa de tanta informação assim, informação inútil, que é o que a maioria das redes sociais fornece pra gente. Eu tenho gastado bastante tempo refletindo sobre os efeitos das redes sociais na minha vida. Todo o tempo que eu ficava usando o celular, navegando nas redes, quanto isso gerou de impacto na minha vida. E quanto mais eu faço esse processo de pensar sobre isso, de refletir, de relembrar, de entender os efeitos que isso estava tendo na minha vida, quanto mais eu mergulho nesse autoconhecimento, procurando me entender mais eu compreendo e mais eu consigo enxergar que as redes sociais estavam me causando um efeito nocivo, que me levava à falta de foco, um pouco de preguiça, de não ter tanta atenção no momento presente, no momento que eu tenho as minhas experiências, seja no treino, seja no trabalho, seja em casa, seja numa atividade qualquer. Isso já me gerou bastante prejuízo, sabe? E um deles é a ansiedade. E abdicar das redes sociais está me fazendo ser mais livre, é uma sensação de liberdade. Eu não preciso mais ficar sabendo o que os outros estão fazendo com suas vidas. Eu não preciso acompanhar tudo isso. Eu não preciso saber o que cada um está fazendo, para onde está viajando, o que pessoas famosas estão fazendo, o que está sendo dito sobre política nas redes sociais, os conflitos, esses assuntos que trazem sempre divergência, polarização, assuntos polêmicos. Isso eu não preciso mais fazer uso disso. E agora, me enxergando sem essas informações, sem esse volume, toda essa carga de informações, eu estou me sentindo muito melhor e até mais livre da ansiedade. E eu não culpo as redes sociais, elas não são algo ruim, elas são ferramentas que servem para criação de conteúdo, para comunicação, justamente para socializar. Até acredito que esse é o objetivo dela, né? Então, para concluir para você, eu acredito e eu trabalho com essa hipótese de que eu não estava sabendo lidar com as redes sociais. É por isso que elas estavam causando isso em mim. Eu não estou reclamando delas, não me entenda mal. Eu acho que elas são ferramentas que servem tanto para o bem quanto para o mal. Acredito que eu não estava sabendo lidar. Então pode ser que esse foi o método que eu encontrei para lidar com elas, que foi cortando totalmente. Então pode ser que você saiba fazer melhor uso. Se você acredita que faz bom uso, então continua, faz o seu conteúdo ou fica consumindo o conteúdo dos outros para se divertir, porque é engraçado, para socializar, tá tudo bem. Agora, se você começar a sentir que isso está te fazendo algum mal, vai diminuindo o uso dela. Pode ser que você chegue até o ponto que eu cheguei, que é excluir totalmente e agora não sentir falta nenhuma delas. Então é isso. Te agradeço do fundo do coração por estar até aqui, no fim já desse vídeo. Então, obrigado por escutar aqui a minha opinião, o que eu penso hoje sobre as redes sociais. E me conta aqui nos comentários se você já passou por isso ou está passando por esse processo também de rever o seu uso nas redes. Coloca aqui que eu vou ler tudo. É isso aí então, não esquece, você foi criado para mais. Até mais, meu base.